Sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Antes de prosseguirmos com os conteúdos, destacamos o fato de que videoaulas têm vantagens e desvantagens se comparada à aula presencial tradicional. A videoaula possibilita o estudante para rever o conteúdo. É importante usar os recursos disponíveis para rever. Muitos conteúdos requerem um tempo de maturação, assim como a leitura de um livro-texto. O número de vezes para rever é irrelevante, o que importa é a compreensão do conteúdo e a capacidade de operacionalizá-lo nos problemas. Recomendamos disciplina, estabeleça horário e organização do material para fazer as suas anotações. Anote as suas perguntas e os instantes do vídeo nos quais surgem dúvidas. É normal que um conteúdo tenha que ser revisto várias vezes. A videoaula carece do ambiente de sala de aula, onde há fatores coletivos e inconsciente que ajudam a focar. Por isto, a videoaula requer mais disciplina. Ao assistir uma videoaula, desconecte-se de tudo e de todos que possam interromper a atividade. Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula sobre sistemas lineares 2x2. Neste módulo 3, daremos uma interpretação geométrica para um sistema linear 2x2. Vamos começar falando de alguns fundamentos da geometria analítica para construir a interpretação geométrica. Aplicaremos conceitos elementares da geometria analítica para estudar sistemas de equações lineares 2x2. Inicialmente, daremos um significado geométrico à equação linear da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são números reais constantes. Há uma objeção entre uma reta R e o conjunto dos números reais. Isso nos permite associar a cada ponto P sobre a reta R um número real denotado PR. O ponto referente ao número 0 denotamos por O, origem, conforme indica a figura acima. Uma orientação é dada para a reta R, indicando a ordem de crescimento dos números reais. Neste caso, dizemos que a reta R define um eixo orientado. Então, essa é uma propriedade importante, que podemos associar a cada ponto de uma reta um número real. O plano recebe um par de eixos ortogonais e orientados denominados eixo x e eixo y, como mostra a figura. A cada ponto do eixo x associamos o número real x. E a cada ponto do eixo y associamos o número real y. Desta forma, a cada ponto P do plano, podemos associar as coordenadas x, y. E P estaria associado a esse par de pontos x, y, de números reais, onde x é a projeção ortogonal de P sobre o eixo x, chamada de abscissa de P, como mostra na figura. E y
corresponde à projeção ortogonal de P sobre o eixo Y, chamada de ordenada de P, como indica a figura. A orientação é fixada conforme a ordem de crescimento dos números reais sobre cada um dos eixos, geralmente indicada com uma flecha na ponta. Observe a figura ao lado, que o eixo X tem uma flecha e o eixo Y também tem uma flecha, mostrando a direção de crescimento. O plano cartesiano é o conjunto R2, formado pelo par XY de números reais. Isso significa que, então, todo ponto do plano cartesiano podemos associar um par de pontos, um par de números reais XY. Então, esse é denominado plano cartesiano, porque estamos usando os eixos X e os eixos Y para representar todos os pontos sobre o plano. Vamos então passar a estudar a equação da reta no plano cartesiano. O que significa a equação da reta no plano cartesiano? Inicialmente, temos que, na figura, podemos ver que temos o ponto P e o ponto Q definem uma reta, certo? E queremos a reta RPQ. E queremos descrever essa reta. Vamos começar assumindo um axioma, que é o nosso ponto de partida, nossa premissa, de que dois pontos distintos definem uma única reta. Então, dado o ponto P e o ponto Q, estamos vendo que, fixados os pontos P e o ponto Q, seja R de PQ a reta definida pelos pontos Q. É o que mostra a figura ao lado. Então, temos a reta RPQ definida pelo ponto P e Q. Para descrever uma equação para a reta, vamos assumir um ponto que nós temos, então, o ponto P e o ponto Q definindo a reta. E sobre esse ponto, um ponto genérico R, cujas coordenadas são x e y. Ou seja, as coordenadas x1 e y1 do ponto P e as coordenadas x2 e y1 do ponto Q são conhecidas. E queremos determinar x e y em função de P e Q. Para isso, precisamos entender o aspecto geométrico, a natureza geométrica da reta. O que nós podemos observar aqui nessa figura? Podemos observar que o ângulo θ é constante. Portanto, queremos determinar uma função xy em função de x1, y1 e x2 e y2. Ou seja, queremos determinar as coordenadas do ponto R em função dos pontos das coordenadas de P e das coordenadas de Q. Veja que o ângulo θ é constante, ou seja, a tangente de θ é um número constante. Mas a tangente de θ, no primeiro triângulo aqui, ela é dada por y, pela razão entre y menos y1, dividido por x menos x1, corresponde a essa razão. E no segundo triângulo, ela é dada pela razão de y2 menos y sobre x2 menos x, nos dá essa segunda razão. Como o ângulo é constante, a tangente dele é constante, obtemos essa identidade. E é o que vamos explorar no próximo slide. Então, observando, isso foi o que obtivemos no slide anterior, pelo fato de que o ângulo θ é constante. Então, temos que essa razão é igual a essa.
Lembrando que o ponto P tem coordenadas x1, y1 e o ponto Q tem coordenadas x2, y2. Então, o que nós não conhecemos aqui é x e y, mas dessa identidade vamos tirar uma relação entre x e y. Para isso, vamos multiplicar os termos cruzados. Observe que ao multiplicar nos termos cruzados e expandirmos as operações, né, esse termo aqui cancela com esse. Então, o que nós temos no final, aqui são os coeficientes de x, os coeficientes de y e uma constante. Chegamos a essa formulação final. Definindo as constantes a igual a y2 menos y1 e b igual a x1 menos x2 e c, esse produto cruzado, o que nós obtemos daqui é que essa equação, ax mais by igual a c, que é a nossa equação da reta. Portanto, qualquer ponto sobre a reta definida por P e Q, as suas coordenadas x e y satisfazem essa equação, onde A e B dependem das coordenadas de P e Q. Então, temos que a equação cartesiana da reta é dada por ax mais by igual a c. Né? E isso obtivemos porque observamos geometricamente que o ângulo θ é constante ao longo da reta. Vamos considerar as seguintes situações. Se b for diferente de zero, eu posso dividir por b. Então, obtemos essa equação, y igual a αx mais beta, onde α é esse coeficiente e beta é este coeficiente. Mas sabemos que A é y2 menos y1 e B é x1 menos x2. Ou seja, α é exatamente a razão desse cateto aqui por esse cateto. Mas isso é a tangente do ângulo θ. Portanto, α corresponde à inclinação da reta. E beta corresponde à interseção com o eixo y, porque se olharmos aqui nessa expressão, se tomarmos x igual a zero, temos y igual a beta. Ou seja, esse ponto aqui, que é a interseção da reta com o eixo y, é obtido tomando x igual a zero, ou seja, aqui exatamente beta. Portanto, é muito importante para o estudo da compreensão da equação da reta, saber exatamente o que significam esses coeficientes. Então, α nos dá a inclinação da reta e beta a interseção com o eixo y. Continuando com a equação cartesiana da reta, pode acontecer o caso em que A igual a zero. Caso A igual a zero, só temos esse termo aqui, ou seja, y igual a b sobre c. Nesse caso, obtemos uma reta horizontal. Se b igual a zero, só temos a x igual a c. Nesse caso, x igual a c sobre a. Obtemos uma reta vertical. Com isso, temos que todas as retas do plano são escritas, satisfazem uma equação cartesiana desse tipo. Ax mais by igual a c. Vamos ver como isso pode ser visto numa animação feita com o software GeoGebra. Então, aqui nós temos a animação, temos os coeficientes A, B e C da reta, que estão aqui representados, alfa e beta. Aqui está a equação. E observem que
apenas o A está variando. Se apenas o A está variando, o que acontece? Aqui temos o coeficiente alfa, o coeficiente beta. Quando apenas A varia, B e C é constante, a única coisa que muda é a inclinação da reta. Agora vamos variar apenas o coeficiente C. Variando o coeficiente C, a única coisa que varia aqui é a interseção com o eixo Y. E aqui uma variação, novamente, variando o coeficiente C, observamos que a interseção com o eixo Y está mudando. A equação de uma reta no plano, então, é a x mais by igual a c. Portanto, resolver o sistema linear 2×2 significa encontrar a interseção das retas R, definida pela equação A1x mais B1y igual a C1, com a reta S, definida pela equação A2x mais B2y igual a C2. Portanto, o que nós temos aqui, quando queremos resolver um sistema linear dessa natureza, 2×2, isso equivale a encontrar a interseção da reta R com a reta S. Existem apenas 3 possibilidades para a posição relativa de duas retas R e S no plano. Elas podem ser coincidentes, R igual a S, no caso as duas coincidem. Elas podem ser paralelas, como mostra a figura, ou elas podem ser retas concorrentes. E no caso, a interseção das duas retas é um ponto, um único ponto, como mostra a figura. Pergunta: qual a relação entre os coeficientes A1, B1 e C1 que definem a reta R e os coeficientes A2, B2 e C2 que definem a reta R, para que as retas sejam coincidentes, primeiro. Segundo, paralelas. E, em terceiro caso, concorrentes. Então, como esses coeficientes aqui definem, esse aqui define a reta R, esse aqui define a reta S, a posição relativa entre elas certamente está associada à relação entre esse conjunto de coeficientes. E a pergunta é: o que acontece em cada caso? Vamos ver aqui nesse vídeo a posição relativa de duas retas. Então, começamos aqui observando o seguinte:
Aqui nós temos uma equação da reta em azul e aqui uma equação da reta verde. A reta verde vai estar fixa e a reta azul, os parâmetros estão dados aqui por A, B1, A1, B1 e C1. Então nós vamos variar esses parâmetros e ver o que acontece geometricamente com esse par de retas. Lembrando que R é a reta azul e S é a reta verde. Vamos variar então o parâmetro A1. Ao variar o parâmetro A1, como isso implica em variar a inclinação da reta, claramente estamos vendo que elas saíram de retas coincidentes para retas concorrentes. Então sempre o ponto de interseção delas é sempre o mesmo. Por quê? Porque o coeficiente beta não muda. O coeficiente beta não muda. Agora vamos variar o coeficiente C1 e ver o que acontece. Ao variar o coeficiente C1, observamos que as duas retas se afastam, mas estão sempre paralelas. Ou seja, se os coeficientes das retas, né, A1 igual a A2, B1 igual a B2, mas C1 é diferente de C2, estamos observando que as retas são paralelas. Vamos então analisar cada caso. Primeiro caso, quando é que as retas são coincidentes. Lembrando que a reta R é dada por essa equação e a reta S dada por essa outra equação. Afirmação 1. As retas R e S são coincidentes somente se existe um lambda diferente de zero, tal que lambda é igual a razão entre os coeficientes. Aqui nós temos os coeficientes no numerador, os coeficientes da reta S, que define a reta S, e no numerador os coeficientes que definem a reta R. Portanto, a afirmação diz que as retas são coincidentes somente se essas razões têm o mesmo valor que nós denominamos de lambda. Vamos começar provando que existindo lambda diferente de zero, tal que isso seja verdade, então as retas são coincidentes. Suponha que existe lambda diferente de zero, tal que A2 igual a lambda 1, B2 igual a lambda B2 e C2 igual a lambda C1. Então, para todo ponto P de coordenada xy pertencente a S, segue que ele satisfaz a equação que define a reta S, e usando a hipótese, temos essa identidade. Colocando lambda em evidência, e simplificando lambda, porque lambda é diferente de zero, chegamos à conclusão que o ponto xy também satisfaz a equação que define a reta R. Portanto, as retas são coincidentes. Todo ponto que está sobre S também está sobre R. Isso só pode ocorrer se elas coincidirem. Agora vamos verificar a recíproca da afirmação. Suponha que as retas sejam coincidentes. Então, para todo ponto P de coordenadas xy pertencente à interseção, temos
que esse ponto satisfaz essas duas equações, mas isso é verdade para todo ponto xy. Ou seja, temos essa identidade, da onde vamos assumir por simplicidade que B1 diferente de zero e B2 diferente de zero, para que possamos dividir. Logo, temos que para qualquer x pertencente a R, essa identidade aqui é verdadeira. Como o lado direito da equação, esta equação aqui, é uma constante, esse lado aqui é uma constante, e o lado esquerdo varia porque depende de x, a única possibilidade é que ambos os lados da equação serem nulos. Ou seja, isso aqui ser igual a zero, isso aqui ser igual a zero. Então, temos essa identidade e essa identidade, da onde decorre que a proporcionalidade da afirmação está verificada. Ou seja, se as retas são coincidentes, os coeficientes são proporcionais conforme essa razão aqui mostrada na equação. Fica como exercício provar quando B1 igual a zero e B2 igual a zero. Vamos agora assumir que R e S são retas paralelas. Lembrando qual é a condição para que elas sejam coincidentes. Agora precisamos que elas sejam paralelas. Para elas serem paralelas, neste caso, as retas têm que ter a mesma inclinação com o eixo x. Ou seja, essa razão aqui é a mesma, da onde extraímos essa razão, essa proporcionalidade. No entanto, é necessário que os coeficientes C2 sejam diferentes de lambda C1. Caso contrário, as retas seriam coincidentes, como mostramos no slide anterior. Portanto, para as retas serem paralelas, basta termos essa proporcionalidade. No vídeo que mostramos, a proporcionalidade tomada ali foi lambda igual a 1, mas é possível produzir isso com qualquer lambda, desde que a proporcionalidade seja satisfeita dessa forma. Agora o caso em que R e S são retas concorrentes. Neste caso, vamos resolver o sistema pelo método da substituição. Suponhamos que B1 diferente de zero. Se B1 diferente de zero, podemos dividir. Portanto, temos y igual a C1 sobre B1 menos A1 sobre B1x. Substituindo na equação que define a reta S, obtemos essa identidade. Ou seja, temos que esse lado aqui é igual a esse. Portanto, concluímos que x é dado por essa razão. Então, repetindo, no caso em que elas são concorrentes, da equação que define R, eu tiro essa relação. Aí eu substituo y na equação que define S. Então, A2B2, aqui é o valor de y. E com isso eu elimino o y na equação. E posso chegar ao valor obtido para x. Portanto, a abscissa do ponto de interseção é dada por esse valor de x. Substituindo o valor encontrado para x na equação que define a reta S, obtemos o valor para y. Logo, se B1 diferente de zero, então a interseção das retas se dá no ponto P, com coordenadas obtidas que dependem apenas dos coeficientes da reta que define da reta R e da reta S. Então é importante observar aqui que elas são concorrentes e esse ponto de interseção depende apenas dos coeficientes das retas R e S. Fica como exercício encontrar a interseção do P quando B1 igual a zero.